como calcular o tempo de resolução de tickets aqui dentro do Power BI. Nesse exemplo eu trouxe uma tabela onde eu tenho alguns tickets, o registro da data hora, quando eles mudaram de status e os status aqui nesta coluna. Eu quero calcular qual o tempo que levou para mudar de um status para o outro, que eu quero identificar aonde que eu estou tendo um gargalo aqui nos meus atendimentos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, eu sou o Alisson e nesse exemplo ele é aplicável também a medir performance de compras. Chega uma solicitação de compras, o comprador tem que emitir o pedido e depois quanto tempo que esse produto chega ou esse serviço é contratado. Por exemplo, também na gestão de projetos, você tem vários projetos com várias tarefas. Quanto tempo que leva entre uma tarefa e outra para ser concluída? Totalmente aplicável, tá bom? Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu importei aqui uma tabelinha bem simples, onde eu tenho tickets, data hora e status, ok? Primeira coisa que nós precisamos fazer é ordenar esta tabela pela timeline, ou seja, pela ordem cronológica aqui que está aqui nessa tabela. Isso é muito fácil de fazer. Basta eu clicar aqui em data hora, aqui nesse sinal para baixo eu clico, ele abre a caixa de seleção e classificar em ordem crescente, tá? Isso porque minha tabela já estava como data hora, ok? Então ela está em ordem crescente, porque é o fato que ocorreram as mudanças desses status. Não precisamos nos preocupar com a ordem do ticket aqui, tá? O que importa é a hora que ele ocorreu, tá bom? Então, linhas classificadas. Todo mundo sabe que eu gosto de remover esses espaços aqui para que o código fique totalmente legível. E nós vamos agora adicionar uma coluna de índice, tá? Aqui em cima, posso vir em adicionar coluna e depois coluna de índice, ok? E aqui tem uma caixinha ao lado, tá? Nós vamos clicar nela, porque eu quero começando a partir do 1, não do 0, ok? Criou o índice, não gosto de nome de colunas com acentos, ok? Índice adicionado. Também vamos adequar aqui o nome desta etapa, índice, ok? Perfeito, então nós já podemos carregar nossos dados. Não tem nem tabela do calendário para esse exemplo hoje, tá? Bem simples mesmo, fechar e aplicar. Está carregando nossos dados, beleza. Tá? Só tem uma tabela, não tem nenhum relacionamento para ser feito. Então, a primeira coisa que nós vamos montar aqui é uma tabela. Um visualzinho de tabela, onde eu vou colocar aqui o número do ticket, também vou colocar o meu índice, só que aqui a gente tem que tomar cuidado que ele está somando, eu não quero que some, então eu vou vir aqui nesse símbolo aqui ao lado, nessa flecha à direita, e vou clicar e vou mudar aqui no resumo, tá? Aqui em resumo, eu vou colocar em não resumir. Eu quero o índice completo, de fora a fora, tá ok? Tá joia. E também vou trazer o meu status. Para facilitar a explicação, eu vou acrescentar aqui um segmentador de dados, né? Esse cara aqui, e vou colocar o meu ticket, o número do meu ticket. Eu vou avaliar inicialmente um ticket por vez. Um ticket por vez, deixa aqui bonitinho. E eu faço assim no meu dia a dia, tá, pessoal? Eu costumo trabalhar isolando os problemas um por vez, tá? Então vamos olhar o ticket 1 aqui. Vou aumentar essa grade aqui no formato, em grade, e vou colocar uma fonte 20. Beleza. Para quem está acompanhando no celular, hein? Então vamos lá. Eu tenho aqui um ticket 01 e o índice dele, quando ele ocorreu, e o status, tá? Aqui é um ticket padrão até. Que é um ticket, é um chamado, tá? Então um usuário vai lá, faz a abertura, depois vai para o seu superior, onde faz a aprovação, e o analista de TI vai lá e faz o atendimento. Concluído, aí o usuário valida e o ticket é encerrado. Esse aqui seria um ticket ideal, tá? Nós temos já na base uma coluna chamada data hora, ok? Que eu vou até trazer ela aqui para o exemplo. Então eu tenho aqui a hora que iniciou cada uma
cada um desses status. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso calcular a quantidade de minutos, horas, enfim, eu vou te dar alguns exemplos, de quanto desse cara levou pro de cima, e desse pro de cima, e desse pro de cima, e desse pro de cima. Tá? Detalhe, né? Quando eu falo de cima, não estou falando desse visual, e sim considerando o índice, tá? E eu tenho que isolar o ticket aqui. Eu não posso misturar os 5 tickets. Eu tenho que avaliar isso por ticket. Então, guarde isso, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, ao invés de eu trazer a coluna data-hora, eu quero trazer uma medida com essa data-hora, porque para o ticket 01, quando é que ele começou? Em um dos 3 às 8h12, tá? Então, eu posso criar uma medida e eu vou criar aqui na mesma tabela, fato, tá? Então, nova medida que eu chamarei de início, que ela é o meu mínimo, min, da minha data-hora, ok? Início e jogo para cá. Tá vendo? Ele repete no contexto do status e aqui ele me traz o mínimo desse status. E aqui eu posso tirar o data-hora daqui. Joia. Agora eu preciso fazer uma função que é o seguinte, uma medida que me retorne aqui ao lado, esse carinha aqui, ó. E assim sucessivamente, porque esse carinha aqui eu vou chamar de fim. Ok? Eu preciso colocar esse cara aqui do lado para eu poder calcular essa diferença. Então vamos calcular essa medida do fim. Então, nova medida, fim. Primeira coisa que eu preciso capturar aqui, lembra que eu falei para vocês que eu só posso calcular isso dentro do mesmo ticket, eu não posso misturar com os outros tickets. Então, quando a gente tem esse conceito, a gente precisa travar o ticket. Então, var, vou definir uma constante aqui, chamada ticket, que é quem? O selected value do meu fticket. Legal? Já vou fazer um return aqui, que eu gosto de ir mostrando as variáveis. Vou colocar o fim aqui. Beleza? Trouxe o ticket, TI001. Segunda coisa que nós precisamos pegar. Qual é a lógica para eu trazer essa linha aqui? Eu trazer esse horário aqui, né? Qual é essa lógica? Eu preciso pegar quando o índice for maior que o próprio índice. Então aqui eu quero trazer quando é maior, tá? Eu não posso considerar que é sequencial, tá? Por que eu não posso considerar? Olha só, se eu falar que eu quero aqui que traga um 9, por exemplo, é o 10, então não é índice mais 1. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse índice veio do banco, entre aspas. Ali nós geramos, mas poderia vir do banco, qualquer banco que se preze já tem um índice dos acontecimentos que acontece ao longo do tempo, tá? Então, a lógica é maior que o atual, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é capturar esse índice. Vamos capturar esse índice. Então, voltando na medida fim, como que eu capturo o índice daquela própria linha, tá? Índice é igual ao selected value do meu ftickets índice, tá? Retornando a variável, retornando a variável índice, mudou aqui o meu retorno na medida fim. Até aí, beleza. Então agora o que eu preciso é o seguinte, eu preciso filtrar a minha tabela ftickets quando o ticket daqui é igual ao ticket do meu filtro e o índice daqui é maior que o índice do meu filtro. Então vamos lá.
que eu vou chamar de próximos, que é o próximo evento, né? Então, o próximo. O que retorna uma tabela filtrada é a função filter. Então, eu quero filtrar quem? Tudo que estiver selecionado na ftickets, porque eu vou remover os contextos aqui. Eu tenho que fazer uma filtragem na ftickets quando? Quando o ftickets ticket é igual a quem? A minha variável ticket. Com isso eu travei e garanti que eu estou falando só do mesmo ticket. E agora um duplo E comercial, porque são duas condições, né? Ele é a mesma coisa que escrever AND, tá? Então, o ftickets índice é maior que o meu índice de fora. Então, eu filtrei aqui e isso aqui é uma tabela, ok? Que contém todas as linhas maiores, com um índice maior que ela, porém com um ticket igual. Beleza? A prova disso, eu vou retornar só para exemplo aqui. Eu vou usar a função concatenateX, que ela vai mostrar alguns valores lá dentro, tá? Então, a concatenateX recebe uma tabela e eu quero retornar uma expressão de dentro dessa tabela. Se eu abrir um colchetes aqui, ele já me mostra as colunas que estão lá dentro. Então, eu quero retornar aqui para mim data hora, tá? Quero retornar data hora e o separador entre esses data horas, eu quero que seja uma vírgula e um espaço, tá? Se eu retornar assim e mostrar o próximo, o que ele vai mostrar? Todas as datas horas após a atual. Tá vendo? Ficou até enorme aqui. Deixa eu diminuir um pouco essa grade. Uma fonte 16 agora. Ok. Tá vendo? Aqui nessa primeira etapa ele trouxe todas as datas, todos os índices, né, que são maiores a ele mesmo. Então, ó, 8 e 12 trouxe 9,59, 11 até... Aqui, no 5, por exemplo, tem mais algum após ele? Não, então ele não traz ninguém. Só que para cada item eu não quero essa lista, eu quero só o primeiro ou o menor. Então essa é a lógica. Aqui na medida fim, ao invés de eu trazer o concatenateX, eu quero o minX. O minX dessa tabela, só que eu quero retornar o data hora que está lá dentro. Só uma, não várias. Então o próximo aqui já tá trazendo. Ó. O próximo, ó, 8 e 12, trouxe 9,59, 11 e assim. Aqui não tem, porque não tem próximo, ele acabou aqui. Joia? Até aí, legal, né? E aqui o que eu queria fazer, né? Tá vendo esse total? Esse total ele tá trazendo o primeiro início. Eu gostaria de trazer aqui o último evento, né? O último evento. Então, eu vou fazer uma jogada aqui, tá? Que seria o último, que seria o max da data hora. Ok? Se eu colocar o último aqui, ele vai me trazer o máximo, que é 14,50 aqui embaixo, tá? Então agora eu só vou fazer uma escolha. E a gente já aprendeu que para escolher, a gente pode usar o if, quando tem duas condições, ou switch. E aqui eu só tenho duas condições. Se eu tiver no status, eu quero que você traga o próximo. Agora, se não, que é o total, você vai me trazer o último. Então eu posso usar duas condições só, então eu vou usar o if. Então var resultado é igual a quem? O if, a minha condição, meu teste lógico, será o isInScope de quem? Se eu estou no escopo do status, tá? Se eu estou no escopo do status, me traga o próximo. Se não,
me traga o último, tá? Como nós falamos de índice aqui, eu posso usar até o índice, tá? Nesse caso é igual, mas como a gente tem um índice, eu vou frisar bastante porque o índice ele é primordial para essas análises, tá? E aqui o retorno será o meu resultado. Ok? Então eu já tenho aqui o meu resultado, ó, o fim bonitinho, cada etapa aqui, e aqui eu tenho o final. Tá funcionando para cada uma das funções? Tá. Legal, ó. E elas estão se misturando? Precisamos tomar cuidado com isso, né? Tá vendo? 14h50 ela parou aqui. Ó, a tarefa 2, vamos ordenar pelo ticket aqui, para ter essa certeza. Ó. Tarefa 2, eu posso segurar o Ctrl e ordenar também pelo ticket e pelo início. Então, perdão, a tecla Shift, ó, ticket e início, tá? Então, aqui a tarefa 2, ó, 11h28, 9h15, 12h59, 13h20, acabou. Mesmo que o índice esteja diferente. Então, essa é a ideia, não travar. E agora, para calcular a duração, ficou simples, certo? Basta nós usarmos a função dateDiff. Então, aqui, nova medida, duração. Eu voltei aqui para o ticket 1, tá? Eu estou desenvolvendo tudo em cima de um ticket só e depois a gente vai agrupar isso. Legal? Então, o que eu preciso fazer é calcular a diferença entre esses dois caras. Então, vamos lá. Eu vou chamar de linha essa variável. Por quê? Eu vou fazer a função dateDiff. E ela recebe 3 argumentos. A primeira data, a segunda e qual o intervalo. Se é hora, minuto, dias, tá? Então, qual que é a minha primeira data aqui? É a minha medida início. Quem é a minha segunda data? É a minha medida fim. E agora vem a escolha. Você quer retornar em dias, horas, minutos, meses? Nós estamos falando de atendimentos de TI, então acho que minutos é bem coerente, tá? Então, com isso já me retorna ali naquela linha essa diferença. Então, vou dar um return na linha. Ele colocou como número inteiro, que são minutos inteiros. Então, duração. Não veio por quê? Bugado. Legal? Então, ele me traz aqui certinho, tá? Me traz certinho. Só que nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, né? Ele trouxe 398 aqui, que ele está fazendo na linha aqui esse cálculo 398, em um ticket só, tá? Em um ticket só. Porém, a gente tem que tomar cuidado quando a gente avalia vários tickets juntos. Porque aqui é 14.633 porque ele está fazendo desse mínimo e do máximo, não levando em consideração mais os tickets. Então, esse número aqui pode estar errado. O correto é que nessa duração aqui seja o total, tá? O total. Como que nós calculamos esse total, né? Eu vou iterar pela minha tabela tickets fazendo essa duração e fazendo um sumX dela, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma duração. Vou copiar e vou fazer uma para comparar o resultado final. Duração total. Então, aqui na linha tá beleza, tá funcionando. E aqui no total, eu vou ter que fazer um sumX de quem? Da minha tabela ftickets. E vou abrir um calculate aqui. Por que um calculate? Porque eu não vou fazer da medida já encapsulada. Estou fazendo um cálculo aqui e eu preciso que o contexto de filtro da ftickets propague para essa medida que eu vou fazer. Qual é essa minha medida? Esse cálculo é o dateDiff. dateDiff. Perfeito.
Fechar o calculate aqui, identar certinho. SumX. Tá jóia. Vou retornar só o total para ver o que ele está me retornando. Tá vendo a diferença? Os minutos aqui, ó, esse 17.982 é a soma de todos os minutos aqui. E esse número estaria errado, tá? Então agora, como que eu conserto isso? Eu vou levar esse cálculo do duração total para duração. Ou eu posso usar ele e depois só apagar a medida. Acho que é até melhor. Fazendo a checagem, tá? Fazendo a checagem. Então aqui o meu resultado é igual. Aqui será o if novamente, tá? O if. Se eu estou no escopo novamente do meu índice, você me traga o cálculo na linha, senão você me traga o total. E retorno o resultado. Tá vendo? Agora tá certinho o total e aqui. E eu posso apagar essa duração, ficar só com a duração total. Vou até excluir do modelo. E vou renomear esse cara. Tá? E aqui, na verdade, a duração está em minutos, né? Duração, minutos. Beleza, Alisson. Ficou legal, duração em minutos. Já merece um like, né? Merece aí também se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os meus novos vídeos. Mas eu tenho aqui alguns plus, né? Eu posso retornar esse valor em horas também, né? Eu posso trocar esse cara aqui para hour. Ele me retorna em horas. Só que ele me retorna só em horas completas, né? E aqui vem alguns macetes. Se eu aumentar aqui para uma casa decimal, ó, ele arredonda, tá? Então a datediff ela só retorna valores inteiros. Como que eu faço para retornar em horas, porém decimal? Então vou até mudar aqui, ó, duração horas, duração caps lock, duração horas. Vou trocar esse cara aqui para minuto, minuto. E aqui no retorno do meu resultado, ó, eu vou multiplicar todo mundo, dividir, né, por 60. Divide. Tudo que retornar aqui, eu quero que retorne dividido por 60. Aí sim eu vou ter a duração em horas decimais aqui. Tá vendo? Macetezinho aí. Legal, Alisson. E agora eu quero mais precisão, Alisson. Eu quero mostrar a duração em horas, minutos e segundos. Como que eu faço? Então, agora vem um plus aqui para vocês. Se eu quero transformar isso em formato datetime, eu vou precisar calcular esse cara aqui em segundos e depois vou usar o formato dinâmico para estar fazendo essa formatação. Vou mostrar para vocês aqui primeiro qual é a lógica de como fazer esse cálculo, tá? Então, nova medida. Eu vou chamar aqui de duração datetime. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir um valor aqui, um valor aleatório para nós fazermos nossos cálculos, que é o seguinte, vou chamar aqui valor. Vamos colocar aqui que é o seguinte, quantos segundos tem uma hora? Tem 3.600, correto? Tem 3.600. Eu quero tratar o valor aqui, supondo que eu tenho 1 hora, 30 minutos e 30 segundos. Legal? Então eu tenho 30 mais 3.600 segundos da primeira hora. Depois, quanto que eu tenho? Quantos segundos eu tenho, né? Se eu tenho 30 minutos, eu tenho 30 vezes 60. Ok? E eu tenho mais 30 segundos. Legal? Aqui eu vou, para ficar correto, ficar bem explicativo mesmo, ó, 1 vezes
3.600. Então, eu tenho 1 hora, que tem 3.600 segundos, tenho 30 minutos, que cada minuto tem 60 e mais 30 segundos. Tá? Se eu retornar esse cara num card, eu vou ter o resultado desse cara aqui, 5.430 segundos. Como que eu transformo esse cara no formato datetime? A primeira coisa que eu preciso encontrar é a minha hora. A minha hora é a divisão do valor por 3.600. 1 hora tem 3.600 segundos. Ok? E vou retornar hora aqui para nós. Ele tem que dar 1, mas deu 2. Por quê? Porque ele está arredondando aqui. Ó. Legal? Tem um número decimal aqui. Só que eu quero só a hora completa. Então, como que nós extraímos a hora completa aqui? Inteiro desse divide. 1. Guardou esse carinha aqui. Beleza, vamos calcular 1 minuto agora. 1 minuto, concorda que ele sobrou um decimal aqui, né, desse inteiro. Então, o resto da divisão por 3.600 são alguns segundos ainda que não completam 1 hora, mas eu posso dividir por 60 para chegar no minuto. É a fórmula inversa. Então, se eu fizer divide do meu resto da divisão, se dá por mod, tá? Então, mod do valor por 3.600, vou retornar o in parts aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Minuto, aqui, tá? Vou tirar aqui, ó, os casos decimais. O que ele sobrou? Ele sobrou 1.830 segundos, que não dá 1 hora, certo? Então, como que eu faço para agora transformar esses caras em minutos, né? Simplesmente vou fazer a divisão. E esse método, pessoal, ele faz certinho, sobra arredondamentos, tá? Talvez vocês já viram outras literaturas aí dizendo para fazer essa transformação, às vezes faz algum cálculo ali que ele faz um arredondamento. E aqui não é arredondamento, é cálculo puro na veia. Então, que divide por esse cara. E agora eu tenho 30,50 minutos. Só que eu também quero só a parte inteira desse cara, né? Então, int divide tá aqui. Então, eu tenho meu minuto. Joia? Legal. Vocês viram que sobrou 0,50,5 minutos, né? Que tem que me dar 30 segundos. Então, como que eu calculo agora os segundos? De forma analógica, o que nós fizemos aqui, eu fiz a divisão e depois o mod aqui embaixo, tá? Aqui eu quero justamente o mod disso aqui, ó. Tá? O mod disso aqui. Então, se eu fiz lá, do divide, né? Do divide. É do divide? Isso, não, na verdade é o mod do mod. Então, eu quero o mod disso aqui. Então, é o valor 3.600. Dividir, sobrou alguma coisa. Dividir por 60, sobrou alguma coisa ainda. Então, eu quero essa sobra de alguma coisa aqui. Se eu retornar aqui segundos, isso tem que me dar 30. Ok? 30 segundos. Então, agora eu tenho minha hora, meu minuto e meus segundos. Agora eu só preciso formatar esses caras como texto. Então, eu posso até usar aqui na frente mesmo. Vou jogar um format nesse cara. E quero formatar como? Sempre com 2 algarismos ali. Que é o formato da hora, né? Vou copiar até esse carinha aqui. Format. Dar o espaço do surround aqui da fórmula. E aqui vou copiar esse carinha aqui, ó. Que é igual para todo mundo. Vou tirar um pouco o zoom para ficar inline aí o código. E agora o meu resultado é o quê? Tá? O meu resultado é a concatenação de tudo isso, tá? Que é a hora e comercial 2 pontos e comercial minuto
e comercial, dois pontos, e comercial, segundos, tá? E aqui eu vou retornar o meu resultado. Tem que me dar 1h30 e 30. Beleza? Então isso aqui eu formatei para 1h30 e 30. Eu quero fazer isso agora de forma dinâmica, tá? Então vamos lá. Vou copiar esse carinha aqui. Vou criar aqui na... Ah, a duração de time já está pronta, né? Legal. Eu vou jogar esse cara aqui como formato dinâmico. Porque eu vou fazer aqui mesmo. Só que ele é um formato, né? Ele é um formato. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na duração em horas, que eu já calculei aqui, né? E vou copiar tudo isso aqui. Copiei, que é o meu cálculo, tá? Venho para cá. E ela é a mesma coisa. Só que, lembra que nós precisamos dos segundos, né? Então, aqui vai ser second. E aqui vai ser second. E aqui não tem essa divisão por 60, porque eu quero os segundos mesmo. Legal? Beleza, retorno o resultado. Tudo isso aqui para mim é o formato. Eu vou dar um Ctrl X aqui, vou dar um Enter. E ele já formatou aqui para mim. E eu vou mudar esse cara para dinâmico. E aqui no formato vou colar aquilo que nós desenvolvemos. Vou apagar esse 1h30, porque agora isso aqui, o meu valor não é mais essa peripécia aqui. E sim é o Selected Measure. Tá? Resultado, return resultado. Aqui, todo formato dinâmico ele precisa ter essa sintaxe aqui, né? 4 aspas, e comercial, 4 aspas. Tá? Aí ele formata 299 horas, 41 e 21. Legal? Se nós voltarmos aqui e colocar esse carinha aqui, vou puxar um pouquinho ao lado. Tá aí, ó. 299 horas, 41 minutos e 21 segundos. Tá joia, pessoal? Então, isso era o que eu queria trazer para vocês. Para calcular isso dá para aplicar em projetos, performance de compras, enfim, tudo que você tem etapas e é possível que você meça isso ao longo do tempo. Não esqueça, pessoal, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os meus próximos vídeos. E deixa aqui nos comentários também do que você achou sobre esse vídeo, se vai te ajudar, se você já sabe onde pode aplicar. Aceite sugestões e siga as minhas redes sociais, que está aqui no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.